Opa, chegou aqui. Bem-vindo, Mauriti, meu querido. Opa, tá aparecendo aí. Pode tirar. Aparecendo aí o pastor José Soares Filho. Prazer aí, querido. Estar aqui com você. Tudo aí, normal? Beleza. Estamos em ordem aqui já, viu? Boa noite. Tá, boa noite. Estou aqui bem assessorado, e já contamos tudo que é necessário aqui. Vamos em frente agora. Prazer, viu? Estamos aqui. São 20 horas mais 4 minutos. E aí estamos para a nossa live desta quinta-feira. Amém? Boa noite. Boa noite, pastor Soares. Um prazer muito grande ter o senhor aqui conosco. Quero agradecer o senhor pela sua vida, pelos mais de 30 anos no ministério pastoral aqui em Santa Cruz, dando um belo exemplo. Quero também, sou grato. Hoje eu estava caminhando e pensando, poxa, como eu sou grato à irmã Rita, ao pastor Soares, por ter sido os instrumentos de Deus usados para falar do amor de Deus. E hoje eu sou um convertido, pastor da Igreja Batista do Candelária, e muito devo a essa igreja aqui em Santa Cruz, aos irmãos, ao missionário Benjamin, que foi o pioneiro aqui do campo. Hoje nós teremos o prazer de falar sobre os Salmos. O pastor Soares já faz algum tempo que tem estudado o livro de Salmos, um livro maravilhoso, e que nós precisamos de alguns esclarecimentos, que certamente vai ajudar cada um dos irmãos a compreenderem a dimensão desse livro. Tem muitas coisas que precisam ser pontuadas hoje à noite. E sem mais Como está delongas. Oi? Como está indo aí? Lá para cá está bem. Está indo bem para lá? O som e a imagem? Tá bem sim. Ok, valeu. Estou escutando perfeitamente. Então, pastor, para começar hoje essa nossa live, eu gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre as categorias e classificações dos salmos para nós. Ok, pastor Jean, é um imenso prazer. Ouvintes internautas do Instagram, irmãos aqui de Santa Cruz, irmãos da Grande Natal, do Candelária, da Igreja Batista do Candelária, e a sua pessoa também, que é motivo de orgulho até ter você como um ex-membro aqui da igreja. Quem der parte do nosso convívio, nunca deixe de ser, é como um filho para essa igreja e para a gente. É um prazer, meu irmão. E abordar os Salmos, para mim é um grande privilégio, porque este é um livro maravilhoso, fenomenal, encorajador, e nos traz alegria e exultação em adentrar a ele. Procurarei ser sucinto nas minhas colocações, nas minhas respostas, tendo em vista que temos aí, vamos dizer, uma hora pela frente, vamos usar 45 minutos aqui com você, e então depois você vai para as suas considerações finais. As categorias, como você disse, dos Salmos, os Salmos, ele está aí dividido e subdividido, né? Está dividido e subdividido. Ele vai vamos encontrar no livro de Salmo, os Salmos messiânicos, que são vários Salmos messiânicos. Bom lembrar que um Salmo messiânico é o Salmo que antecipa sobre a pessoa do Messias, mesmo tendo como ponto de partida uma pessoa da época, historicamente, no caso Davi e outros salmistas, mas na realidade apresentando o perfil do Messias. Tanto nesse Salmo messiânico tem duas ênfases: o Messias sofredor e o Messias glorioso, como rei que virá na sua vinda em humilhação e na sua volta em exaltação. Ele é rei, ele é rei. Bom, e nessa parte nós temos do Salmo messiânico cerca de 20 salmos messiânicos, dos quais eu abordei uma boa parte durante o ano 2018, nossas
preleções aqui nos cultos dominicais. Portanto, vem aí logo também, dentro das categorias, os salmos de ascensão. O salmo de ascensão tem várias palavras para essa ascensão. São salmos de peregrinação, são cânticos de romagem, são cânticos dos degraus, mesma coisa, e de ascensão porque era subindo para Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um salmo de ascensão, de ir para Jerusalém, para a celebração das festas judaicas, que eram 7 solenidades que aconteciam lá em Israel durante todo o ano, nas quais todo homem 3 vezes teria que comparecer perante o Senhor, e não de mãos vazias, mas essas 3 vezes que eles compareciam, 3 vezes, participavam de 7 solenidades. Por exemplo, o Salmo de número 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. É salmo de peregrinação, de romagem, que eles iam para Jerusalém, deixavam as suas cidades, iam expostos a perigos na estrada, a ladrões, salteadores, a feras, uma distância longínqua, levando animais para o sacrifício, ou então tinha que comprar quando chegar lá, levando as provisões, e eles ficavam aquela expectativa, como vai ser nossa viagem, e os perigos, mas eu levo os olhos para os montes, eu vejo o Senhor que nos guardará a saída e a entrada, desde agora e para sempre. Esse salmo de peregrinação são do Salmo 120 até o Salmo 134, são cantos de romagem, 120, 134. Por que chamamos também de degrau? Porque era subindo os degraus e cantando esse salmo. Era utilizado dessa forma. Mas também tem os salmos de os imprecatórios. O salmo imprecatório é aquele quando o salmista faz uma reclamação. O Salmo 3, por exemplo, Salmo 3, aqui, diz assim, levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Está aqui mandando, pedindo para Deus quebrar os dentes do camarada, quebrar os queixos do seu adversário. Aí o irmão leu esse salmo aqui numa reunião com os homens, aí um irmãozinho bem em cima disse, irmão, por que tem que quebrar o queixo? Eu não sei, eu estou falando quebrar o queixo. Salmos imprecatórios, falaremos um pouco sobre isso depois, mas também tem os cânticos, os louvores, tem o Halel de aleluia, que vai do Salmo 112 ao 118, são os cânticos de aleluia, o Halel, que é H-A-L-L, então, é Halel. Então, são assim as divisões que nos ajudam, porque nos Salmos, Deus escuta o seu povo, né? Nos profetas, Deus fala ao seu povo, mas nos Salmos, Deus permite o povo falar, deixar suas queixas, fazer sua expressão de sentimento perante Ele. Amém? Amém. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Salmo 91. Por quê? Eu percebo que muitos pregadores e até muitas pessoas não entendem o Salmo 91 do modo que é para entender. Por exemplo, assim, é o salmo preferido de muitas pessoas, que abrem até a Bíblia, deixa lá aberto no Salmo 91. Aí no Salmo 91 tem muitas promessas. Tem, por exemplo, eu vou ler aqui, está dizendo aqui que não vai tropeçar em alguma pedra, está dizendo que Deus vai livrar de todo mal, está dizendo que vai ter longevidade de vida. E não é bem assim. Pessoas morreram, né, decapitadas, outros morreram de doença, cedo. Então, como aplicar esse salmo, entender esse salmo para a atualidade de maneira correta? E qual a relação, são 2 perguntas, e qual a relação desse salmo com Gênesis 3,15? Qual é essa interlocução desse salmo com esse texto? E eu queria que o senhor pontuasse alguma coisa sobre o que eu falei. Ok. A partir desse texto citado, Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, quer dizer, o evangelho de uma forma aí ainda embrionária, é onde Deus disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. E note que o Salmo 91 está falando sobre essa parte da serpente, né? Da serpente que
Deus vai punir. É bom a gente voltar para lá, Salmo 91. Em muitas casas, como você disse, tem essa página amarela, de tanto ficar aberta e empoeirada, né? Amarela e empoeirada. Aqui, no Salmo 91, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Na realidade, esse salmo é utilizado, como eu disse, em muitas casas como um amuleto de proteção. E alguém pode pegar num papel, botar no bolso para proteger ou amarrar no pescoço também. Não é essa a maneira do salmo. É uma forma totalmente errônea. É o salmo mais mal interpretado durante a história da humanidade. É esse. Por que tanto? Que mais gosto de salmo? Esse foi o salmo que Satanás usou para tentar derrubar Jesus. O diabo já gostava dele, né? Satanás usou para tentar derrubar Jesus. Note que ele usou várias, em vez de contra Jesus, usando o Salmo 91. É tanto que Jesus diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Bem, mostrando assim o cuidado que deve ter nessa área. Esse salmo não diz respeito a mim, nem a você, nem a ninguém outrem. Esse salmo diz respeito a quem? O verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ou que, não está falando que é você, nem eu, mas está falando de uma pessoa. De uma pessoa. Outra versão diz, aquele que habita. Já especificou mais, né? Aquele que habita. Aqui fala de Jesus. O Salmo fala sobre Jesus. Ele tinha uma meta a cumprir, uma tarefa a realizar, a obra da redenção na cruz, nada o tiraria de prumo. Podia cair 1000 à sua direita, à esquerda, ele não seria atingido, ninguém ia jogar ele em cima de um barranco, embaixo, porque não era tipo de morte, ele não era atingido por uma bala perdida, porque diz, não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia. A seta noturna é mais fácil livrar dela, que ela tem uma tocha. A seta de dia é perigosa, ninguém vê. Mas nunca uma bala perdida iria pegar Jesus, ou uma flecha iria pegar Jesus, porque ele veio para ter morte de cruz. Então o Salmo é estritamente sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e não para alguém pegar como promessa. Vai dar tudo certo para você, eu quero ao teu lado, você vai vencer o camarada em pecado, o camarada andando no pecado, faz uma vida breguessa, e o camarada mandando promessa para ele. Não faça isso não, porque não fala sobre essa pessoa não, é sobre Jesus. Agora, tem aplicação? Tem. Qual aplicação? Se Deus tem para você, pastor Jean, um plano como para mim, o mundo pode virar. Não foi com Jesus? João Batista, por exemplo. Esse salmo não fala nem sobre João Batista, porque João Batista era um homem íntegro, fiel a Deus, mas morreu decapitado. Mas só no tempo certo. Jamais antes, nunca antes, no tempo certo, ele cumpriu a missão. Eu os disse aos irmãos, parou porque tua missão já concluiu, então prepara, aciona aí o plano funerário, tu vai já. Porque quando completa a missão, Deus permite, como foi a João Batista e outros, a sua partida. Então, esteja em atividade, mas podemos confiar que assim como Deus tem um plano para com Cristo e cumpriu-se, também Ele pode abençoar, claro, por aplicação a gente e nos guardar. Mas não é uma promessa específica para nós. Era específico sobre Jesus, é um salmo messiânico. Ok? Amém. Pastor, a título de curiosidade, o canto hebraico mais antigo é o Salmo 37,5. Até hoje eles cantam, que é, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Eu não vou cantar em hebraico porque eu não sei cantar nem em português. Mas os salmos eu noto que até algumas pessoas dizem, não, tem muita música nos salmos, né? E eu queria que o senhor me tirasse pudesse falar um pouquinho dessa relação dos salmos com a música. Parece-me que até Jesus cantou um salmo, é verdade isso? Fala um pouco dessa relação, música nos salmos, se Jesus cantou realmente o salmo ou não. Ok, o 34, foi 34 você citou ou 37? 37? Eu citei o 37. Na realidade, é um salmo antigo, mas não é o mais antigo. Sabe qual é o mais antigo? Vou dizer daqui a pouco, mas não é agora não. Mas ele é antigo também. Não, eu digo que o povo hebreu, ele canta esse salmo antigo. É antigo, isso, claro. É do século antes de Cristo, né? Antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, né?
Bom, nós queremos lembrar que há, sim, o Salmo, ele é chamado, sabe qual é o nome do Salmo? É saltério. É o saltério. E o saltério é musicado, é música. Infelizmente, nós não temos isso hoje, a partitura do Salmo, né? Teve um reformador que fez isso, não foi? João Calvino fez isso, mas isso perdeu-se, né? Tinha o Salmo cantado, cifrado e tudo. Mas, na realidade, os Salmos são músicas, os Salmos são poesias, os Salmos está dentro desse contexto. 5 livros poéticos. A gente tem 5 livros poéticos, mas não tem só 5 livros poéticos, não. E Lamentações também é poético. Agora, como está lá depois de Jeremias, ficou separado, mas que também é poético lá. Mas conta só os 5, porque lá está ligado a Jeremias. E então, aí a gente pode ver o valor que tem a música na Bíblia, a poesia na Bíblia, os cânticos na Bíblia. Deus, a Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Por isso Deus colocou 5 livros de poesia. E além desses 5 livros de poesia, ainda tem muitas poesias dentro da Bíblia, que não é essa parte dos 5 livros. Muitas poesias. Nós cantamos poesia. Nós cantamos, nossos hinos são poesias cantadas, né? E aqui os Salmos era, vamos dizer assim, em outras palavras, né? O cantor cristão do Velho Testamento, não tinha cristão lá, mas o cantor cristão do Velho Testamento era os Salmos, era o livro dos cânticos, né? De cantar. Então, existe uma relação, e a gente pode ver, por exemplo, Jesus utilizou em Mateus 26, verso 30, quando terminou a ceia, aquela época da Páscoa, né? Quando terminou a ceia, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantou com os discípulos. Então, não foi a primeira vez. Aqui era uma prática, porque nas festas judaicas usavam os cânticos. E ali era o encerramento. E nesse período, a gente pode ter certeza convicta, ao estudar o Salmo sobre isso, pode ter certeza convicta que o canto que Jesus cantou depois da ceia era o Salmo 118. Por quê? Porque é da categoria do Halel, que era cantado durante essa festa, no final da festa, e esse era o último canto. Era 118, Salmo 118, e quando ele cantou, então foram para o Monte das Oliveiras. E a gente pode ver exatamente, isso também em outros cantos do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo diz sobre o culto da igreja de Corinto. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmos, outro tem doutrina, outro tem revelação. Então, tinha salmos no culto da igreja primitiva. A gente encontra em Atos capítulo 4, aqui, por exemplo. Atos 4, eu vou só mostrar aqui, não vou ler o texto que é grande, mas capítulo 4, a partir do verso de número 23. A igreja em oração, e vai até o 31. Quando eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tremeu o lugar. E aqui diz o quê? Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Os irmãos aqui, ao ouvir um relatório, ficaram tão entusiasmados, empolgados, que eles levantaram, oraram tudo de uma vez. Percebeu isso aqui antes? Oraram tudo de uma vez, com uma voz só. Parece um culto pentecostal, não parece? Mas eu quero saber. Sabe o que é isso aqui? Não era um culto pentecostal. Era um culto avivado, sim. Aqui, eles estavam recitando um salmo. Era decorado aqui, eles sabiam de cor. Estavam juntos com Isaú, sua voz, recitando o Salmo número 2. Está aqui no verso 24 do capítulo 4 de Atos. A igreja orando, eles oravam os salmos. Já Efésios 5 diz que não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com o quê? Com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, os salmos presentes. Colossenses 3, a mesma coisa. O salmo presente no culto. Então, a Deus toda a glória. Amém? A Ele seja a glória. Eu queria só lembrar, porque a gente pulou aqui, mas eu queria só lembrar que nesse contexto dos salmos, muita gente não sabe que o salmo está já subdividido. Está dividido já na própria Bíblia. Na Bíblia atualizada, não tem as letras hebraicas, mas na Bíblia... Pastor Jean, Pastor Soares, está tendo apenas um pequeno delay, mas é comum.
Quando vocês perceberem que o outro está falando, vocês esperam, aí um dá uma pausa para o outro poder falar. Ok. Porque aí fica um falando por cima do Não é outro. rádio, não. Não é rádio, não. Não, às vezes acontece. É quando o pastor Soares terminar, o pastor Jean fala. É quando o pastor Jean estiver falando, o pastor espera um pouquinho. Tem sempre um tempinho, alguns segundos de espera. É uma dica boa que nosso técnico está dando aqui. Estamos falando muito perto um do outro. Quando terminar, espere um pouco para o outro continuar. Foi Gene Cássia que mandou avisar. Foi a esposa dele que viu. Pode haver mais que homens aí. Obrigado, obrigado. Então, note, o Salmo de 1 a 41 é o primeiro livro de Salmos em algarismo romano, número 1. O Salmo 42 a 72 é o segundo livro de Salmos. O Salmo 73 a 89 é o terceiro livro de Salmos. O Salmo 90 a 106 é o quarto livro. E o quinto livro de 107 a 150. E uma coisa que eu achei altamente importante, está dentro do contexto, é que cada um termina com um versículo-chave, que diz amém, aleluia. Diz duas vezes, amém, amém, parece que era batista. Né? Amém e amém. Todos os versos, verso 13, 19, 52, 48 e o verso 6. O 150 é o único que não diz, porque já é fechando exatamente o motivo exatamente do louvor e da adoração. Então, como é maravilhoso saber que em toda a Bíblia, em toda a história até do cristianismo, o Salmo tem o seu espaço. Amém? Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco de um salmo que é considerado o maior salmo da Bíblia. E tem algumas versões que tem umas letras, né, algumas palavras em hebraico para indicar alguma coisa, que é o Salmo 119. Por que ele é tão grande assim? Né, e como é a estrutura desse Salmo 119? Ajuda as pessoas a compreender melhor. Sabe por que o Salmo 19 é tão grande? É o maior. É o maior. Qual é o assunto dele? A palavra. A palavra. Então, é o Salmo que trata sobre a própria Bíblia com nomenclaturas diferentes. As leis, os preceitos, os juízos, os estatutos. Note, todo o verso vai estar exatamente presente sobre a Bíblia. Então, sendo o Salmo que fala sobre a Bíblia, deve ser o maior, porque a Bíblia é fantástica, é muito vasta, e esse Salmo está resumindo nesses 176 versículos. E é interessante lembrar que, nesse contexto, eu ouvi um preletor dizer uma coisa interessante. Ele, pesquisando, disse que viu informações que esse salmo foi utilizado muito como uma cartilha de alfabetização. Já pensou? Uma cartilha como? Para a criança hebraica aprender. Repetindo, que são... Esse salmo ele é sobre o alfabeto hebraico, né? Ele vai estar embasado no alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, você sabe que são só consoantes, esse antigo, né? Era só consoantes. Já pensou? Complicação para a gente. Só consoantes. Então, mas eram 22 letras que eram repetidas. Você nota, nessa Bíblia aqui, eu tenho uma Bíblia de Estudo Profético, ela é a versão que tem essa divisória. A minha aqui atualizada também tem, mas sendo em negrito, os parágrafos onde tem de um para outro. Ou de 8 em 8, há uma divisão. Pode observar. Aqui, o Salmo 119, nessa Bíblia aqui, ó. 119. Só para mostrar aqui, vou tentar mostrar aqui na frente para... Ok, botei aqui. Olha, tá aqui. Começa com Aleph, Aí, como é que difícil, tem que passar 2 páginas porque já vai para lá. Aí, Bet, Gimel, Dalet. Então, de 8 em 8 tem uma letra do alfabeto. Na versão atualizada vai estar um parágrafo, uma letra em negrito marcando essa divisória. Não tem as letras do hebraico, mas tem o negrito. No verso 8, no verso 9, no verso 16, está em negrito. Isso era o quê? Era um acróstico. Esse salmo é um acróstico, ele todo é um acróstico.
em repetição. Cada letra do alfabeto, do A ao Z, seria do A até a última, né, era repetida 8 vezes. Quer dizer, dita uma vez, repetida 7. Diz que há um pensamento nos judeus que uma coisa sendo repetida 7 vezes facilita a memorização. Né? Não é suficiente, mas facilita, né? Então, o judeu é altamente pedagógico. E eles havia necessidade de memorizar mesmo, porque não tinha o livro de Salmo para andar com ele nas costas, era uma ruma de livros, né? Eram 5 livros para andar com ele, de pergaminho, ou papiro anteriormente, papiro, né? Que o pergaminho só surgiu em Pérgamo muito depois, mas naquele tempo era o papiro, né? Mas aqui nós encontramos que tinha essas divisões do Salmo, e todo em acróstico. Veja só, de 1 a 8, de 8 a 16, então, e assim vai, repetindo, quando chegar às 22 letras do alfabeto, 22 vezes 8 dá quanto? 176, que é exatamente o número de versos do Salmo 119. 22 vezes 8, que é a repetição constante até o final. Os 176 versículos. Aí você vê nisso dentro do paralelismo. O 105, por exemplo, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A forma de repetir a mesma coisa em palavras diferentes para fixar na mente da pessoa essa poesia e esse cântico também sobre a palavra de Deus. Amém? Amém, maravilha! A palavra de Deus é fantástica, né? Ensina até as técnicas pedagógicas. Que maravilha! Pastor, é verdade. Tem um salmo, um texto, eu não vou ler o salmo inteiro, mas tem um texto no Salmo 90, versículo 10, que diz assim, o texto diz, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Mas esse salmo, se a gente for pegar e for entender assim, sem uma explicação, acaba entrando em confusão, porque eu conheço gente com mais de 80 anos que ainda tem vigor. O próprio Moisés morreu com mais de 100 anos. Então, como explicar esse salmo para as pessoas e esse texto? Porque as pessoas, quando vão pregar, eu já vi muitos pregadores dizer assim, não, é só depois que passar de 70 é lucro. A Bíblia só diz até 70. Então, como é que o senhor vê essa questão? Máximo 80. 80. Ok, pastor Jean, é pertinente a sua colocação. Eu já vi pastores cometer esse erro. E foi até um pastor bem mais velho que eu, e depois eu cheguei, comecei com ele assim, e ele caiu a ficha, porque eu disse, irmão, você disse que esse salmo está estabelecendo a estimativa de vida, o tempo que a pessoa deve viver. E se morrer uma pessoa, se eu fazer a solenidade fúnebre, o camarada tem 90 anos. Ou, como é o pai do irmão Francisco, tem 104 anos. Ainda bem. O que você vai dizer? Lendo esse salmo. Então, na realidade, esse salmo está bulindo a expectativa de vida da pessoa, de faixa etária de idade, até onde vai. Esse salmo é específico. Agora chegou o momento de falar. Esse é o salmo mais antigo. É o salmo mais antigo, é esse. Mais antigo porque nas descobertas arqueológicas, eu aproveito aqui o pastor Geraldo Nilman, né? Quando ele esteve aqui em Santo Bento conversando sobre isso, ele disse que a arqueologia mostra isso, que esse é o salmo mais antigo. Quando Moisés estava no deserto de Midian, na sua segunda etapa de 40. Quem escreveu o salmo, teve a primeira etapa de 40, a segunda de 40 e a terceira de 40, 120 anos. Então não era para se acabar com 80, né, no caso. Mas ele viveu 120 anos. Então, ele lá no deserto de Midian, pastoreando e orando a Deus, lembrando do seu povo. Ó Deus, eu saí de lá, o Senhor viu como está o nosso povo, meu povo, teu povo, Senhor, sofrendo, escravo,
trabalhando tanto a morrer que não passa de 70 anos. De 70 para câncer enfado. Era a vida de escravidão que o povo levava no Egito durante aquele tempo. E Moisés, vendo isso, aí Deus aparece num WhatsApp. Vai lá, Moisés, buscar aquele povo. Então é nesse contexto que esse salmo nasce. Moisés refletindo nos campos, salmo reflexão, né? Refletindo nos campos, orando. E assim, Deus encaminha ele para resgatar o povo. O salmo trata de um momento específico e um tempo específico, né? E de pessoas específicas. Não é para todo mundo. Então, aplicar geral terá seus problemas, porque muita gente depois viveu mais do que isso, né? Muita gente depois viveu mais do que isso, inclusive o próprio Moisés. Pastor, no início, o senhor falou sobre só um pouquinho, sobre os salmos imprecatórios, os salmos de maldição. É muito estranho para quem não tem um conhecimento da Bíblia ler esses salmos, porque se ele for ler esses salmos e entendê-los pelo que está dizendo, por exemplo, o senhor até falou aí uma expressão, quero quebrar os queixos dos inimigos, né? Tem lá nos salmos. Então, isso soa como uma apologia à violência, né? Então, é como se Deus estivesse corroborando com esse tipo de discurso violento nos salmos, né? E aí dá vazão para as pessoas terem esse tipo de oração, tomara que morra, tomara que vá para o inferno, porque os salmos imprecatórios falam isso. Como entender isso, explicar isso para as pessoas? Muito bem colocado, pastor Jean. Muito bem colocado. Duas coisas a respeito disso. Primeiro, em muitos salmos imprecatórios, o salmista está reivindicando um agir de Deus, né, em favor do seu inimigo. Bem, no Novo Testamento eu disse, amai vossos inimigos, né? Amai vossos inimigos. Mas lembra que lá, o contexto é a sua preocupação com o nome do Senhor e com relação com a obra do Senhor, não em defesa pessoal própria. Tem esses casos, não todos, mas tem esses casos. Segundo, onde não tem esses casos, é que, como eu disse no início, nos Salmos, Deus escuta o seu povo. E Ele quer que o seu povo seja sincero, transparente, expresse o que está dentro do seu coração. Deus escuta. Pode ter coisas certas ou erradas, mas Deus está pronto a ouvir e analisar. Deus está pronto a ouvir e analisar. Então, note, isso leva-nos a pensar com mais seriedade nossas orações. A nossa oração. A oração cristã hoje, não vou dizer que todo mundo, mas em geral quase que é assim, é mais uma reza do que uma oração. O camarada vai orar, você já sabe o que ele vai dizer. É uma reza. Então, é para a gente ter cuidado, saber expressar nossos sentimentos a Deus com transparência e com espontaneidade. Naturalmente, procurando, agora com uma revelação que a gente tem, dizer as coisas certas, mas procurar ser mais espontâneo. E os salmos, eles nos dão muito conteúdo para a oração. Você nota a oração de Jesus na cruz, foi salmo. A primeira, a segunda, foi salmo. Você olha a oração de Jonas lá no ventre do grande peixe, eu estava olhando, frase por frase, encontrei mais de 13 salmos, que era a base da oração de Jonas. Ele estava citando a Bíblia, citando os salmos. Mas muitas vezes nós estamos acostumados com aquela oração rotineira, que começa de um jeito, termina do mesmo jeito, e sempre as mesmas palavras com medo de errar. Seja mais espontâneo na oração. O Salmo nos ensina isso, nos ajuda a isso. A cultuar a Deus com liberdade e deixar que a palavra dele flua em nossa mente, nosso coração, e a gente corresponda com a sua vontade. O Salmo imprecatório tem também essa finalidade. Amém? Amém. Maravilha. Pastor, o senhor até citou no início a questão do Salmo 91, que ele é citado por Jesus,
e há uma apropriação indevida do inimigo, e está lá no texto de Mateus, né? Então, quer dizer, o Velho Testamento citado no Novo Testamento. Então, eu queria que o senhor ampliasse mais essa ideia de como se dá, no aspecto geral, essa interlocução do Antigo Testamento com o Novo Testamento, sendo mais específico do livro dos Salmos. Ele aparece nesse lugar, mas aparece também em outros lugares, não é isso? Queria que o senhor comentasse dessa interlocução Salmos, Novo Testamento. Ok. Verdadeiramente, a gente pode encontrar base nisso até no Apocalipse, né? No Apocalipse, aqueles cantos do Apocalipse, tem cantos no Apocalipse, poesias no Apocalipse. E como é maravilhoso a gente poder respaldar o nosso culto da forma em que está lá nos Salmos e que os cristãos primitivos o fizeram. Eu citei o exemplo da igreja primitiva que orava. E na oração que fizeram lá, depois de um relatório do que Deus fez com os apóstolos, abalou, tremeu a terra, o chão onde eles estavam pisando. O poder de Deus ali, confirmando a ele. Eles estavam expressando em linhas claras os salmos, a partir do Salmo 2. Por que se enfureceram as nações e os gentios pensam coisas vãs? Porque os reis da terra se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Por isso que eles oraram, por isso numa voz só, eles recitaram, que eles conheciam o Salmo de cor. Aí podia fazer isso em unanimidade naquele momento. Nós encontramos também que, para a base do culto, o culto está lá em Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo não é apenas, é geral. Ele fala desde o Velho Testamento. Mas instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Aí mostra, louvando a Deus, ao Senhor com salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão em vossos corações. Como os salmos nos ensinam a gratidão. Então, o Novo Testamento estava com esse conhecimento, porque era todo mundo judeu ali. Eles estavam já com essa mentalidade de ser grato a Deus e poder adorá-lo, engrandecê-lo na beleza da sua santidade. Como é maravilhoso a gente poder pautar nosso culto pela palavra de Deus. E o saltério, ele entra aí sim, na sua totalidade. Muito obrigado, pastor. Eu deixei essa pergunta por último, porque eu queria que o senhor comentasse esse salmo maravilhoso, porque é o salmo que eu já preguei muitas vezes, até decorei esse salmo inteiro. Eu lembro que um dia eu fui desafiar o senhor e disse, vamos ver se o senhor sabe, eu já sabia o salmo decorado, vamos ver se o senhor sabe esse salmo decorado. E o senhor também citou esse salmo decorado. É um salmo muito lindo, lindo demais. A Bíblia é linda, mas esse salmo é muito lindo. Eu tenho um carinho muito especial por ele. E aqui é o Salmo 23, né? O Salmo 23 que apresenta, né, Jesus como pastor, como anfitrião. E fala um pouco desse salmo. Esse salmo é lindo demais. Salmo 23. Ok, pastor Jean. No Salmo 22, Jesus é o cordeiro do sacrifício, o sacrifício pelos nossos pecados. No Salmo 23, ele é o bom pastor. É o pastor, não mais o cordeiro. Também no contexto. No Salmo 24, ele é o rei. Do sacrifício ao rei. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem está com a Bíblia aberta, olhe lá qual é a palavra Senhor. Como é que está na sua Bíblia aí? O Senhor. Como é que está aí? Eu creio que ela está toda em maiúscula, né? Toda em maiúscula. Vai ter algum lugar nos Salmos que não vai estar em maiúsculo. Mas aqui vai ter um lugar que é só a primeira letra em maiúscula. Mas aqui é todo em maiúscula.
Isso vai encontrar em vários lugares no Salmo, Salmo 46, também, vários outros. O Senhor, está o nome todo com letras maiúsculas. Esse Senhor aqui é o Senhor, vamos para nossa compreensão melhor, é aquele Senhor que ele existe independentemente se eu creia ou não, se eu acredito ou não, se ele faz para mim ou não, ele é. Tem até um canto, né? Se ele fizer, ele é. Se ele não fizer, ele é, né? Uma coisa assim, um canto assim que eu já ouvi, né? Ele é Deus, ele é Deus. Então, esse Senhor aqui, a palavra lá, o ele pega assim, ó. É de eternidade a eternidade. Ele é Deus, ele é Deus. Independentemente do que está acontecendo comigo. Ele é Deus. Nesse tempo de coronavírus, o Senhor é Deus. Independentemente de quem foi afetado, de quem morreu, o Senhor é Deus. É o Senhor todo em maiúscula, aqui para a glória de Deus. Então, interessante lembrar que esse Senhor deve ser adorado. Esse salmo é um testemunho, irmão. Pode observar, do começo ao fim, Davi dando testemunho o que o Senhor é para ele. É um testemunho em adoração que ele está dando sobre o Senhor. Então, ele deve ser adorado pelo que ele é. Mas ele deve ser louvado pelo que ele faz também, né? Pelo que ele faz. Então, cada palavra desse salmo é peculiar. Note só no início aí. O, singularidade. Senhor, soberania. É. Presente, não será, mas já é. O meu, pessoal, individualmente. O único, não tem outro. Meu, individual, não apenas meu pai e minha mãe, mas meu individualmente. Pastor, que guia, que conduz. E eu fiz uma abordagem desse salmo do ponto de vista profético, que eu mesmo fiquei empolgado com a mensagem. Eu mesmo fiquei altamente abençoado com a mensagem. O Salmo 23, do ponto de vista profético, como Deus foi o pastor de Israel lá no Egito, chamou Jacó, depois conduz Jacó, conduzindo na trajetória da história do seu povo, livrando, guardando, ao ponto de hoje existir esse povo, Israel, que dele veio o nosso Salvador, o Senhor Jesus, nosso bom pastor, nosso único e soberano pastor. Então, eu recomendo, os médicos recomendam esse salmo como terapia. Memorizar, deleitar nele, refletir nesse salmo. Salmo 23. O doutor Francisco Xavier Torres, clínica aqui em Santa Cruz, na receita dele lá embaixo tem Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vários médicos no mundo usam esse salmo como terapia. E alguém recomenda para quem faz aquela quimioterapia, está mastigando esse salmo, deleitando nele. É maravilhoso. Amém? Amém. Que maravilha, que salmo. A Bíblia é demais, a Bíblia é demais. A gente passa o dia todinho só no Salmo 23. Obrigado, pastor, muito obrigado. A gente precisa, nesse tempo de pandemia, ou não pandemia, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, dos salmos, da Bíblia inteira, porque a Bíblia é a fonte inesgotável, a Bíblia é tudo para a nossa vida. Por isso que fazia muita diferença na vida desses homens que escreveram os salmos. Meu querido, quero agradecer imensamente por ter contribuído muito para todos nós que estamos aqui ligados e que outros que vão escutar também. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Louva a Deus pela sua vida, pelo pastor que o senhor é. Mas eu queria, finalmente, deixar um pouquinho de tempo para que o senhor pudesse fazer as suas considerações finais. E aí a gente vai terminar essa live, se Deus quiser. Ok. Eu agradeço, pastor Jean, aos nossos internautas. Temos muita gente, né? Graças a Deus. Tanto aqui em Santa Cruz como de fora. Agradeço a atenção que vocês estão dando à palavra de Deus, né? Às vezes a pessoa grava um vídeo e espero que vocês gostaram. Eu não espero que ninguém goste do que eu faço, não. Eu espero que vocês levem a Deus a sério. A sério. Então, naturalmente, pode ter com consequência, vai gostar também do que eu fiz, mas a priori não seria isso.
Mas a gente louva a Deus pelas oportunidades que nós temos hoje nesse período de pandemia, através das redes sociais, chegar em lugares longínquos onde não chegávamos antes. O pastor Jean sabe, como foi integrante aqui por muitos anos, hoje eu tenho encorajado pessoas para fazer vídeos, fazer lives, mas era muito difícil. Agora está acontecendo. Agora está acontecendo. Eu digo a meus colegas, gravem suas mensagens. Uma mensagem gravada, ela vai ser reprisada, vai atingir muito mais gente, muito mais pessoas, né? Então, isso está acontecendo na realidade agora. E a gente louva a Deus porque quantas pessoas podem ter o alento da palavra. E os salmos com especialidade leva a gente a se deleitar e confiar naquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Eu gosto do Salmo 23 também, mas o 46 para mim ele é fenomenal também, dado o seu contexto histórico que ele aconteceu, no qual aconteceu, mas realmente ele está acima de todas as coisas. Diz lá, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cuja correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Então está mostrando aí o cenário do mundo daquela época. Lá fora de Jerusalém estava o rei Sinaqueribe da Síria, 6 meses atacando a cidade, mas ainda tinha um rio lá dentro que jorrava. Agora, ali a ponto para a cidade celestial futura, mas lá dentro, literalmente, tinha o aquaduto que o rei Ezequias fez, que ia de uma fonte para outra, dentro da cidade, porque toda cidade tem que ter um rio. Então, ele teve essa engenhosidade de fazer nesse aquaduto a fonte de Gion, para passar dentro da cidade esse rio que ainda tinha água lá, ainda tinha água, né? Mesmo com tudo isso. E no outro dia, quando olharam de manhã, eita mortandade, 185 mil soldados tirados, os que correram foram embora tudo. Ele disse, vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Era isso que estava mostrando o que aconteceu no contexto da Síria atacando a Israel. Meus irmãos, estamos rodeados aí por uma pandemia, que é pandemia mundial, né? Então estamos aí circunstanciados. Não temeremos. Quem está conosco é maior. Faremos nossa parte, tomemos nossas precauções, nossas cautelas, mas vamos confiar naquele que é maior do que um vírus, né? Aquele que disse para Jacó, não tema o vermezinho de Jacó, vermezinho de Jacó, não tema, eu estou contigo, então ele é maior. E João, o apóstolo, disse em 4:4 de 1 João, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Pastor Jean, muito obrigado. Deus abençoe a sua pessoa, a irmã Cláudia, as suas filhas. Já agora é sogro, é sogrão, né? Agora, né? Então, a irmã José, irmão Francisco, a toda a família, na graça de Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Amém? Amém, meu querido, meu pastorzão. Deus abençoe. Muito feliz aqui com essa live, de vê-lo, de escutá-lo, dessa aula maravilhosa. É uma palavra para todos que escutaram. Que Deus abençoe a sua família, que Deus proteja, que você possa se alimentar da palavra de Deus. O Salmo diz, o Senhor é o meu refúgio. Vamos buscar no refúgio verdadeiro, no abrigo verdadeiro, o consolo. E nós venceremos o medo que quer assolar, que quer tirar a nossa paz. Vamos buscar na palavra de Deus, na comunhão com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um mesmo, de vocês. Deus abençoe, meus queridos. Ficam com Deus, em nome de Jesus. Amém. Dá para a gente fazer ainda... Eu pedi para você fazer uma oração antes da gente encerrar, antes de você encerrar, antes de fechar o vídeo, fazer uma oração pelas pessoas que estão nos acompanhando. Amém. E aqueles que estão um pouco temerosos também. É claro que a circunstância leva a isso. Orar por essas pessoas. Quem está enfrentando maior dificuldade, mais risco também. Vamos orar. Você pode fazer isso antes de encerrar, tá bom? Sim, pastor. Posso fazer então. Vou orar então. Pai querido, muito obrigado, meu Deus,
pela vida do pastor Soares, pela vida da sua família, da sua linda família, da irmã Filomena, de Quezinha, de Jonatas, por essa amada igreja de Santa Cruz. Mas eu quero te rogar agora, Pai, clamar ao Senhor pela cidade de Santa Cruz, pelo Nordeste, pelo Brasil, por Natal, pelo mundo. Pai, traz consolo às pessoas que perderam seus familiares, protege cada um de nós, nos ajuda, meu Pai, a voltarmos para o Senhor, para confiarmos verdadeiramente no Senhor, porque o Senhor é o dono de nossa vida, porque é o Senhor que toma conta de nós, porque o Senhor é o dono da história, porque o Senhor pode nos ajudar, nos fortalecer, o Pai, nesse momento de dificuldade. Consola o coração de cada um, que cada um possa buscar no Senhor a fortaleza, o consolo e o amor e a atenção necessária. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Ficam na paz de Jesus. Amém. Pode encerrar aqui? Vamos lá.